Sejam todos muito bem-vindos à Clínica Avelar, que inaugura os painéis História da Cirurgia Plástica e Meus Professores, Eterna Gratidão. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, ansiando que esta seja registrada como uma noite memorável na história da Clínica Avelar. Para descerrar o painel Meus Professores, Eterna Gratidão, eu convido o professor Oswaldo de Castro, professor emérito da Faculdade de Medicina em Itajubá. Professor Oswaldo de Castro, por favor, já pode descerrar o painel. Agora, fazendo justa homenagem, convido o professor Oswaldo Castro para seu pronunciamento. Amigo histórico, Juarez Avelar, que, sim, amigo histórico, porque eu o conheci em Uberaba quando fui operar uma cinequiamento torácica e o doutor Juarez Avelar era gráfico do Correio Católico e ficou entusiasmado porque ele pediu que a mãe pediu que queria que eu operasse. Eu falei, mas por que eu operar quando tem o doutor Odo, que é um excelente cirurgião, que tem uma formação muito maior em cirurgia geral, fez cirurgia de câncer no Rio, ganhou bolsa, foi aos Estados Unidos, opera muito melhor, porque não, ela quer que o senhor opere. Falei, então eu opero junto com o doutor Otto, não é? E ele vai cuidar do pós-operatório, operamos juntos. Lá eu encontrei o doutor Avelar. 1960. Então, dessa época, ele ficou entusiasmado e diz ele que se inspirou. Aí ele foi para o Rio, onde fez o curso médico, e ficou muito ligado ao Pitangui, e eu não tenho como agradecer ao doutor Avelar tanta homenagem que ele prestou a mim, tanta gratidão que eu não mereço. Não mereço homenagem nenhuma. Eu não fiz mais do que uma obrigação com as minhas grandes limitações. E eu poderia falar muita coisa, mas eu me limito a agradecer muitíssimo ao doutor Juarez, ao doutor Odo, ao doutor Líbio Mártire, que foi meu aluno em Itajubá, que ele se destacou como aluno no centro acadêmico, e muito que ele projetou a Faculdade de Itajubá. E eu tenho que agradecer a todo mundo que está aqui, e não sei como, então eu vou parar por aqui. O senhor relatou muito bem que eu era um office boy, eu era funcionário do jornal lá de Uberaba, eu tinha 16 para 17 anos, e me lembro muito bem da presença do Dr. Oswaldo com o Dr. Odo no nosso jornal. Eu era um boy, né? E como boy, eu me ocupava das atribuições do jornal, e com muita frequência eu ia à casa ao palácio do bispo, levar artigo para ele corrigir, para ele revisar, e muitas vezes eu ia na casa do padre Iron, que era o filho da senhora que o professor Oswaldo operou. E eu tinha 16 para 17 anos, não tinha ideia o que era cirurgia plástica. E, curiosamente, eu olhava aquela senhora com aquele pescoço retraído, não podia mexer e tal. E quando o doutor Oswaldo operou com o doutor Odo, lá em Uberaba, me chamou a atenção da transferência de pele do ombro para o pescoço. Eu estava no colegial, não tinha ideia do que era cirurgia plástica, a minha paixão pela medicina sempre foi inquebrantável, e naquele momento eu pude observar o efeito maravilhoso que foi a cirurgia plástica realizada por ele, que eu voltei outras vezes na casa do padre Iron e vi a mesma senhora com a mobilidade do pescoço, graças à cirurgia que ele realizou. Então, naquele momento que eu tinha paixão pela medicina, eu não tive dúvida de que aquele campo esperava por mim. E, poucos meses depois, teve um incêndio em Niterói, o grande circo americano de Niterói,
que motivou mais uma vez a eu estudar medicina no Rio de Janeiro, por acaso. E lá encontrei o professor Pitangui, atendi vários pacientes vítimas do incêndio do circo, e de forma que eu queria dizer para o senhor o seguinte: o senhor não foi só um companheiro que eu vi lá no Jornal Católico, o senhor foi meu mentor de fazer medicina e de cirurgia plástica. Então, eu não sabia que seria homenageado por pertencer ao grupo que está aqui, e me vejo na obrigação de cumprir a minha emoção agora, vê-lo com esse testemunho aqui, muito importante para a vida do meu irmão. Eu sou o irmão mais velho da nossa família, de 5 filhos, e Juarez é meu companheiro desde que ele nasceu. A minha mãe tinha um sistema de criar filhos em que atribuía a cada um olhar os mais novos. Então eu olhei os outros 4. Né? E, graças a Deus, tive sempre a companhia e a amizade do Juarez. E, nesse instante, fico realmente emocionado de constatar essa reunião aqui de alto nível, de amizade, de pessoas atuantes na área do trabalho dele. Eu sou engenheiro civil. Então, uma boa noite para vocês. Agradeço mais uma vez o meu abraço. Convido agora o professor Dr. José Roberto Baratella, presidente da Academia de Medicina de São Paulo, para descerrar o painel História da Cirurgia Plástica, primeiro motivo de nossa celebração. O professor José Roberto Baratella, por favor, já pode descerrar o painel. Eu convido o professor José Roberto Baratella a proferir sua saudação. Juarez, muito obrigado pelo convite em nome da Academia de Medicina de São Paulo. Boa noite a todos. Quando chamavam todos os homenageados aqui, eu comentava com o Tarico, acho que vão ser só nós dois aqui, mas eu acho que o grupo ficou mais ou menos igual. Muito bom. É muita satisfação estar aqui, até porque encontrei alguns velhos amigos, o Tariq, a nossa nova acadêmica leontina, e o Cita, que fazia muito tempo que não os via, a doutora Márcia, que teve recentemente num colóquio nosso. Eu queria louvar a figura do Juarez pelos 2 painéis. O primeiro, Juarez, ter eterna gratidão aos seus professores, isso mostra a grandeza do teu caráter, sabe? Nós temos que ser, sim, eternamente gratos aos nossos professores, a quem nos ensinou os primeiros passos, os primeiros pontos, os primeiros curativos. Isso não se vê muito, mas mostra a grandeza do teu caráter. E esse outro painel aqui sobre a história da cirurgia plástica mostra também, procura sanar uma falha da personalidade brasileira. Até às vezes, por questões político-ideológicas, se quer destruir o passado para que, na realidade, a história recomece agora com esses indivíduos. Mas um país que não tem história, não tem memória, não tem passado, o presente é frágil e o futuro incerto. De tal maneira, Juarez, que eu acho que isso também mostra, outra vez, a grandeza do teu caráter. Nós devemos, sim, louvar a memória, e eu cumprimento você efusivamente, caro confrade, por esses 2 painéis que você está inaugurando. Parabéns. Muito obrigado, doutor Baratella. Eu queria dizer 2 palavrinhas sobre os 2 painéis. Eu elaborei, pensei e apresentei a história como eu imaginava que ela era. Naquele momento, imaginei criar um painel aqui para a clínica. Aqui é a nossa biblioteca, minha, do Tiago, meu filho querido, e um ambiente adequado para ter umas almas maravilhosas como essa que aqui estão, e que muitos dos senhores, colegas da plástica, certamente ouviu falar no Sushruta. Aqui a figura dele. Foi o primeiro cirurgião que descreveu
um procedimento de cirurgia plástica realizado há 4.000 anos antes de Cristo. Aqui está ele. Eu fiquei emocionado quando a Tereza e eu conseguimos localizar na internet essa fotografia dele. E aqui tem de Serrano, Hipócrates, Celso, Galeno, Tagliacozzi, Von Graf, que fez o primeiro enxerto de pele, Diefenbach, com muitas contribuições, Morestan e Lexer. Aí eu coloquei alguns nomes que influenciaram em algumas áreas da cirurgia plástica. Morestan e Lexer na cirurgia da mama, Kelly na cirurgia do abdômen, Lefort na cirurgia crânio-maxilofacial, Brown, que todos nós fazemos o curativo de Brown todo dia, o Joseph e Alfred na rinoplastia, o Passot na ritidoplastia. Meu próximo livro de ritidoplastia será em homenagem a esse homem. Fiz a primeira rinoplastia em 1919. Então, o ano que vem, nós vamos celebrar 100 anos da ritidoplastia em homenagem a ele. Kazanjian, que publicou muitos artigos em várias áreas da medicina. Dr. Gilles, eu não fui aluno dele, mas o professor Pitangui falava tanto nele que a sensação que eu tenho é que eu fui aluno dele. Os princípios dele, eu tive a oportunidade de visitar o Dr. Millar e, mais uma vez, reverenciar a pessoa do Dr. Gilles. O Mackindu também não fui aluno dele, mas o Dr. Pitangui falava tanto nele. O Converse, eu tive a oportunidade de ser fellow dele, Dr. Paul Tessier, Dr. Skug, que eu conheci muito em congresso, Dr. Malbec, foi meu parceiro de congressos, publicamos um livro junto em 1990, o professor Pitangui, que foi a alma da minha especialidade, o professor Ralph Millar, de Miami, que veio aqui não só como professor notável de cirurgia de fissura lábio palatina, porque também fazia reconstrução de orelha, Crone e Luz, meu parceiro também de publicação de livro de lipoaspiração, o professor Ortiz Monastério, que a doutora Cláudia está aqui presente, foi aluna dele também, com muita satisfação e honra. Eu convivi muito tempo com ele e com o doutor Guerreiro Santos. O outro painel, também me falar, agora já passou um pouco mais a emoção de falar com o doutor Oswaldo, são as figuras que influenciaram na minha vida. A primeira pessoa que está lá é minha mãe. Eu fui alfabetizado por ela. Ela não era professora. Eu, curiosamente, no métier da sua atividade como costureira, eu fiquei curioso para ver como é que era a fita métrica. Somava 1 com 2, 1 com 2 com 2, 3 com 3, e assim ela me alfabetizou. Foi naquele tempo, o curso primário, eu entrei logo no 2º ano primário, graças à minha mãe. Então, com toda a justiça e merecimento, ela está aqui como primeira pessoa de influência na minha vida como professora. Meus professores do curso ginasial, eu fiz questão de colocar a fotografia deles na época que eu fui aluno deles. Eu recebi várias fotografias, em outra época não quis. Eu quis colocar a fotografia que eles se apresentaram na época em que eu fui aluno deles. O professor da faculdade, o doutor Locoselli, o professor Cardoso de Castro, o professor Piquet Carneiro, que foi diretor da faculdade, o Augusto Mariano de Andrade, o professor Magalhães, o professor Júlio Sanderson, e os professores da minha especialidade. Né? Com todo carinho, eu não fui aluno direto do doutor Cláudio Rebelo, mas tive uma convivência muito próxima. Ele foi presidente da sociedade, depois me tornei presidente, e ele humildemente foi meu colaborador com o primeiro DEC. Quem criou o DEC na sociedade fui eu, em 1986. E o doutor Cláudio foi o primeiro diretor do DEC. Nós viajamos pelo Brasil todo, graças à colaboração intensa dele. O professor Ramil Sinder era da equipe do doutor Pitangui, chefe de clínica, devo muito a ele, um amigo fraternal. E o terceiro é o professor Oswaldo de Castro, que está aqui. Já reverenciei, que eu devo a ele o entusiasmo e a motivação maior por ver transferir tecido de um lugar para o outro, numa época em que eu era apenas um garoto, um office boy de um jornal. Eu fiquei fascinado com aquela ideia de transferir pele de um lugar para o outro do corpo. Como que isso era possível? Naquele momento, o senhor me apaixonou pela cirurgia plástica. E em 1960, eu estava com 14 ou 15 anos de idade, ainda no curso colegial. Né? Depois veio o doutor Millar,
Quando eu terminei o curso do Dr. Pitangui, ele me entusiasmou a viajar, então fui fellow do Dr. Millar, do Dr. Converse, do Dr. Gis, do Dr. Tessier, o professor Pitangui, que é a alma da minha especialidade, da minha profissão, da minha especialidade, o professor Dave Matthews na Inglaterra, o Dr. Roger Mouly, da França, o Dr. Moustardet, que é meu amigo de muito tempo, me presenteou com vários livros, o Dr. de Fumantel e o Dr. Raul Tubianá. Só que eu, nesse leque de informações que a história apresenta, eu elegi esses para apresentar para os senhores, procurando focalizar as várias áreas da cirurgia plástica. De forma que eu me sinto muito à vontade e talvez a sorte ou o destino quisesse reservar para um ambiente tão caloroso como esse, de apresentar para os senhores a maior profundidade do meu coração. Muito obrigado a vocês. Vendo essa homenagem feita aqui e ouvindo as palavras do Dr. Oswaldo, ouvindo as palavras do Dr. Juarez, eu fiquei até emocionado ali. Inicialmente, o professor Oswaldo de Castro, meu professor de cirurgia plástica, com quem eu aprendi toda a cirurgia plástica, eu sempre agradeço, tive a oportunidade de homenageá-lo em congressos, então é uma satisfação muito grande vê-lo homenageado aqui dessa maneira. As características do mestre normalmente são, além do conhecimento, a humildade e o despreendimento para legar o seu conhecimento àqueles que ele ensina. Dr. Oswaldo de Castro é uma pessoa desse tipo, a quem eu agradeço muito por tê-lo conhecido. O professor Juarez Avelar é uma pessoa realmente fantástica em vários aspectos. Eu o conheci ainda quando fazia 6º ano de faculdade, nem sabe, num congresso que ele havia organizado lá no Maxui Plaza. Eu fui assistir, eu fazia internato perto. Mas eu fiquei emocionado aqui em ver, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de História da Medicina e apaixonado pela história da medicina. Em ver o Dr. Juarez fazer todas essas homenagens, falar e mostrar toda digamos assim, uma linha do tempo das personalidades da história da medicina e ver tudo isso falado por alguém que já esculpiu tão enfaticamente o seu nome na história da cirurgia plástica, que é o Juarez. Então, Juarez, é emocionante ver você fazer isso. Obrigado. Todo mundo cumprimentou ele pela plástica. Eu preciso cumprimentar o Juarez pela pessoa que ele é. Eu só não fiz plástica porque eu conheci ele quando eu já estava fazendo especialização. Mas eu teria feito plástica se eu conhecesse antes ele, com certeza. Eu queria comentar que acho que faltou uma parte dele, que é a parte da família. Ele foi um brilhante e é um brilhante pai, o melhor sogro, um grandíssimo sogro. É o melhor genro que eu tenho. Um super avô. E eu diria para vocês todos que quando eu crescer, eu queria ser como ele. Tá? Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o senhor por ser o meu médico. Queria cumprimentar como paciente, porque o senhor fez um milagre em mim. Não foi milagre, não. É verdade. O modelo ajudou. E eu queria muito, muito que todos soubessem o médico maravilhoso que o senhor é. Muito obrigado. E eu agradeço muito o senhor por ter transformado ele num cirurgião plástico, porque assim ele pôde privilegiar, eu tenho certeza, muitas outras mulheres e homens e crianças como eu. Muito obrigada, muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Esta noite, promovida aqui pelo Dr. Juarez, para a inauguração desses painéis, foi de fato uma noite memorável. Memorável por várias razões. Primeiro, porque ele conseguiu estabelecer nesses painéis de cirurgia plástica realmente uma linha do tempo da cirurgia plástica com personagens extremamente importantes da cirurgia plástica e de fato os mais marcantes. Ele foi muito feliz nesse aspecto. Segundo, porque a homenagem que ele prestou aos seus professores foi algo realmente emocionante, porque o Dr. Juarez, com uma humildade que é própria dos espíritos mais elevados, ele falou daqueles que influenciaram na sua trajetória profissional de uma forma realmente emocionante. E ele que hoje é o marco
da cirurgia plástica, ele que hoje conseguiu esculpir o seu nome na cirurgia plástica de uma forma extremamente atenta, extremamente importante. Juarez hoje ele conseguiu um feito muito difícil dentro da sociedade humana, que é conseguir fundir o nome ao objeto. Quando pensamos em reconstrução de orelha, em cirurgia de orelha, naturalmente vem ao pensamento o nome de Juarez Avelar. Parabéns, Juarez. Bom, boa noite. Para mim foi uma grande honra receber esse convite do Juarez para participar dessa cerimônia. E eu posso dizer publicamente agora que o Juarez teve muita influência na minha vida profissional, principalmente na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando eu iniciei minhas atividades de cirurgia plástica, ele já era uma figura muito importante, tanto do ponto de vista científico como político na sociedade. Eu acompanhei os passos do Juarez, fiz muito esforço para aprender muita coisa, até que eu consegui realmente me tornar um presidente. Hoje eu sou muito mais amigo do Juarez, uma pessoa importantíssima da cirurgia plástica brasileira, uma pessoa que retrata todos os conhecimentos através de livros, convidando vários colegas para publicarem junto. Esse é o grande mérito do Juarez, um líder científico que realmente engrandece a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui nessa festa onde o Juarez conseguiu agregar e reunir todos nós em busca de resgatar uma história da cirurgia plástica, uma história que vem a partir dele, da história bonita que ele nos contou quando ele teve o primeiro contato com a cirurgia plástica, e a partir daí quando ele se apaixonou. E ao longo desses anos todos ele se transformou na grande pessoa e na grande personagem científica que ele é para a nossa cirurgia plástica brasileira e para a nossa cirurgia plástica mundial. Ele é um agregador, ele é um pioneiro, ele é um empreendedor. E por tudo isso ele hoje criou a história da cirurgia plástica, a história dos seus professores, mostrando que realmente o empreendedorismo dele é muito grande. E a isso eu dou uma salva de palmas ao Juarez. Boa noite. Ao encerramento dessa homenagem aqui que o Dr. Juarez prestou aos seus antigos professores e a todos os pioneiros da cirurgia plástica no mundo, nós podemos dizer que foi uma noite muito gratificante, muito alegre. Encontramos velhos amigos e foi uma confraternização muito alegre. O Dr. Juarez mostrou a grandeza do seu caráter, reverenciando seus antigos professores e os próceres, os pioneiros da cirurgia plástica, e isso é um exemplo a ser seguido. É com muita satisfação de vir a homenagear o Juarez, que é meu amigo já de muitos anos, fomos colegas de luta durante alguns anos na Associação Médica Brasileira e aprendi a admirar e conhecer muito bem o Juarez nas nossas reuniões da Associação Médica, nas nossas viagens pelo Brasil, principalmente porque ele gostava de, a toda reunião da Associação Médica Brasileira, ir operar um caso gratuitamente, dando ênfase nesse Brasil todo e ensinando a colegas cirurgiões plásticos a cirurgia brilhante que o Juarez faz, principalmente em relação às cirurgias de orelha, que ele é mestre nesse tipo de cirurgia. Eu agradeço muito o convite e a participação nesse evento. O Juarez merece muito o carinho de todos nós, a classe médica e, claro, evidentemente, dos cirurgiões plásticos, porque o bem que ele faz aos pacientes é imenso. Eu sou testemunho de vários pacientes, inúmeros pacientes, que eu já encaminhei para ele, que eu tratei com ele e que participei junto com ele na nossa vida de médico prático mesmo e de literatura.
Queria agradecer ao professor Juarez pelo convite honroso de estar aqui e fazer o encerramento dessa placa em homenagem aos cirurgiões plásticos e reforçar o que ele mesmo disse em suas palavras, que a melhor maneira que a gente pode ter de honrar os nossos mestres é através da humildade. E é só através da humildade que a gente pode aprender alguma coisa. Então, vendo o expoente que ele é na cirurgia plástica e a humildade que ele tem, isso só serve de fonte de inspiração para todos nós cirurgiões plásticos. Então, de coração, agradeço ao Dr. Juarez e parabenizo por essa ação que ele teve. Obrigado. Oi, eu sou a Lúcia Carmandayan. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acredito sinceramente que na vida a gente carrega um bem que o outro nos faz. Eu acho que toda vez que a gente encontra uma pessoa que nos faz bem, a gente carrega um pouco dela conosco. E o Dr. Juarez é uma pessoa muito, muito especial para mim. E foi uma coisa mágica o que ele fez por mim. E eu carrego isso até hoje. E toda vez que eu o encontro, ele me traz esse momento de felicidade. Muito obrigada. Eu estava falando há pouco com um grupo de amigos aqui na Clínica do Juarez a respeito da importância dos cânones nas áreas de conhecimento e em que se predomina um grande sucesso ou que tiveram um grande sucesso. O Juarez representou para mim, desde que eu entrei para a cirurgia plástica, eu que fui aluno do professor Pitangui, fui residente da clínica do professor Pitangui durante 3, 4 anos, o Juarez, desde esse período inicial, ele representou para mim um dos meus mentores fundamentais no meu trajeto dentro da cirurgia plástica. Felizes são aqueles que encontram mentores de sucesso e mentores como nós encontramos e nós tivemos o professor Juarez. Agradecer o convite que eu recebi pelo professor Juarez Avelar. Eu tenho a honra de considerá-lo como meu amigo, uma amizade de 30 ou um pouquinho mais anos. Desde que eu era um residente, ele me recebeu de uma forma ímpar, demonstrando um carinho especial com todos os mais jovens e que se manteve ao longo de todo esse tempo, uma amizade que se consolidou. Eu fico impressionado constantemente com a dinâmica dele, criação de livros, criação de cursos, estímulo a congressos e incentivo aos jovens cirurgiões. É uma alegria ter sido chamado para participar hoje, onde eu pude encontrar muitos amigos de diversas partes do Brasil e de fora do Brasil, todos ligados a nós pela pessoa do Juarez Avelar. É uma alegria tê-lo como amigo. Muito obrigado pelo convite. Vida longa aos amigos, vida longa ao professor Juarez. Falar do Juarez Avelar é falar da vida. É uma pessoa maravilhosa sob todos os aspectos. Maravilhoso como médico, maravilhoso amigo, maravilhoso como ser humano. Ele conseguiu enfrentar todas as diversidades e fazer da vida dele um exemplo para todos aqueles que tiveram a felicidade de conviver com ele. E eu fui um dos privilegiados. Tenho certeza de que na parte mais íntima do meu coração, onde eu guardo os meus verdadeiros amigos, o Juarez está lá, sempre como um amigo fiel e sempre disposto a nos ajudar e colaborar com tudo. Juarez, meu abraço, meu reconhecimento e a minha eterna amizade. Grande abraço, meu irmão. Eu tenho a dizer o seguinte, que eu o adoro, o Dr. Oswaldo de Castro, e que meus quase 83 anos de vida os contemplo. Com relação ao Dr. Juarez, eu agradeço muito
conheço de longa data e nunca recebi uma homenagem tão importante como essa. Isso devido a sua enorme senso de pessoa humana e de sua enorme galhardia. Foi muito bom essa reunião de hoje aqui. Isso realmente vai me marcar para sempre. Profundamente grato por essa homenagem a mim prestada, coisa que eu não mereço. Nada fiz por merecer. Nada fiz do que cumprir com a minha obrigação profissional dentro das minhas limitações. Agi com os meus alunos, né, com muito carinho, transmitindo um pouco que eu pude transmitir. E nada mereço. Fico profundamente emocionado e honrado com essa homenagem. Muito obrigado. Pai, que emoção, que honra, esse dia tão especial para você, é um orgulho para mim e com muita satisfação poder ser seu filho, que é um pai muito querido, muito especial, ainda ter você como exemplo de profissional aqui dentro do nosso consultório, que eu te vejo todos os dias trabalhando com esse amor que você tem pela sua profissão. Espero realmente poder ser um pouco do que você é na sua profissão e poder que você me espelhe isso e que eu consiga levar para a minha vida essa paixão, esse carinho que você tem pela sua profissão, que é um pouco parecida com a minha também e que eu amo tanto também. Grande beijo, te amo.